Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um N3Cast. Este é um N3Cast Premium, onde nós, graças aos nossos subscritores Premium, discutimos tópicos mais, digamos, mais focados. E aqui estamos para celebrar um aniversário muito importante. Estou eu, o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, neste podcast sobre videojogos em português, e o meu irmão e tri-anfitrião, hoje promovido com anfitrião, Pedro Francisco Magalhães. Pedro, que aniversário é que nós estamos a celebrar hoje? É o do Another World, Derek Chachi. É Chachi que se diz? Shahi? 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 Qualquer coisa? Quantos Não anos é a X, isso é mais que certo. Não, quantos anos é que faz este jogo? Eu acho que são 30. 30 anos? Eu penso que sim. Ok. O Another World foi... Bem, ele foi um jogo que é talvez dos primeiros jogos que eu me lembro... Não é dos primeiros jogos que eu me lembro de jogar, porque eu joguei no Spectrum e tal, mas é talvez dos jogos de Amiga que eu tenho mais memória. Eu lembro-me que eu não conseguia jogá-lo assim muito bem, tinha problemas de coordenação motora inerentes às pessoas mais jovens em passar logo a primeira secção do jogo, mas eu gostava muito de ver o nosso tio jogá-lo e foi assim que eu ganhei um bocadinho de gosto aos videojogos, ver o nosso tio acabar este jogo. E depois, é claro, mais tarde, em adulto, joguei-o várias vezes e acabei. Este jogo, já agora na América, muitos dos nossos ouvintes não serão americanos, mas vale sempre a pena dizer que na América, se vocês arranjarem uma versão NTSC deste jogo, ele chama-se Out of This World e não Another World. Foi publicado pela Delphine Software, na Europa, e pela US Gold na América, e foi desenvolvido pela Delphine Software com a empresa francesa, com um porte de consola pela Interplay, uma Interplay que não tem nada a ver com a Interplay dos dias de hoje, e também um pequeno porte para o Jaguar que veio mais tarde. E também para 3DO agora, também saiu para 3DO este jogo. Ele saiu em 91 já agora, portanto ele está a fazer 30 anos. É isso mesmo, 30. Está a fazer 30 anos, como tu dizes. E já agora, se não estou em engano, sim, isto confirma-se mesmo, chamou-se Out of This World nos Estados Unidos porque já havia uma telenovela americana com a trademark de Another World, que assim se chamava. Mas sim, Another World é um nome superior para mim. Out of This World, não sei. Sim, tecnicamente é tipo sinónimo o título, mas Another World fica melhor no ouvido. Sim. Este jogo é realmente um jogo de autor. Lá está. Ele foi desenhado inteiramente pelo Eric Chahi e tem também um nome sonante que é o Jean-François Freitas, que fez a música, que é para mim uma das partes mais memoráveis do jogo. Num jogo que é muito memorável. Um jogo que é mesmo muito memorável. Para mim... lá está. Para mim este jogo é um jogo que foi... Não é que ele seja um jogo que seja... Não é que ele seja um jogo que seja assim muito... Digamos... Em termos de mecânicas e tudo mais, eu não posso dizer que é um jogo que me tenha mais enchido as medidas, mas é um jogo que eu nunca me hei de esquecer, porque ele consegue ser um jogo cinemático sem deixar de ser um jogo. Isto, especialmente para a altura, era uma coisa muito impressionante. Para começar, eu acho que os gráficos, acho que podemos começar pelos gráficos, eles são os gráficos vectoriais que eu acho quase intemporais, porque eles realmente envelheceram muito bem, e eu joguei recentemente, eu joguei o mês passado, acabei, já um jogo que... Depois de depois de conheceres os trâmites e as manias, acabas num par de horas, 2-3 horas. Eu só não o platinei na PlayStation 4 porque ele não tem uma platina, que é como muito, à semelhança de muitos jogos mais pequenos. Ele tem vários troféus, mas não tem o cobiçado troféu platina, mas eu 100%, podemos dizer. E curioso, a versão que eu tenho na PlayStation 4 permite alterar entre a versão de alta definição e a versão com os gráficos originais, e a diferença é muito pequenina, porque é um jogo super vectorial, muito, muito estilizado, e realmente tu, quando mudas para a versão HD, tens mais uns detalhes nos backgrounds, os backgrounds estão um bocadinho mais bem desenhados, os gráficos são mesmo menos pixelizados, mas é essencialmente
É essencialmente o mesmo jogo. E isso foi um estilo que me ficou comigo para a vida. Porque realmente é um jogo que não só te deixa dar asas à imaginação visualmente, com aquele retrato quase mobiusesco do mundo, desse tal outro mundo, mas que realmente emprestava, especialmente naquela altura, uma vivacidade ao mundo visual do jogo que impressionava, especialmente tendo em conta as outras coisas que existiam. Eu acho que um dos pontos mais fortes do jogo é, sem dúvida, a apresentação audiovisual. Ainda acho que, para o minimalismo que oferece, é um jogo lindíssimo. Eu confesso que no que concerne os remasters, eu acho que o melhor que eles fazem lá é mesmo reutilizam os backgrounds da versão 3DO, que foram completamente redesenhados por algo mais moderno, mas eu acho que isso não combina bem depois com as sprites, entre aspas, vectorizadas. Acho que há ali um clash artístico que não resulta, na minha opinião. Sendo que eu, habitualmente, se eu voltasse a jogar este jogo, eu preferia que fosse tudo vectorizado. Absolutamente tudo. Pronto, é assim, lá está, eu joguei o jogo, tenho um jogo muito fresco na memória, eu joguei faz um mês, e eu não me lembro de ter sentido isso. Eu achei que os cenários, não sei se serão estes, lá está, eu nunca vi os cenários da versão 3DO, é uma versão com a qual eu não tenho intimidade, mas na versão PlayStation 4, e dá para trocar, tu com um clique, carregas num botão, não me lembro em que botão é que é, mas carregas num botão e ele muda para os gráficos originais. E muitos, é muito difícil ver uma diferença. Lá está, portanto eu não acho que faça assim um grande clash. Mas pronto. Mecanicamente é como eu disse, isto não é um jogo que tenha aquela riqueza mecânica que nós muitas vezes discutimos aqui no N3Cast, porque isto é quase um jogo de puzzles, isto é quase um point and click adventure sem point and click, não é? Isto é um jogo em que tu tens que saber qual é que é a ação correta a fazer na altura correta e repetes muito poucas vezes no jogo. Tu cedo no jogo recebes uma arma que dispara raios laser e que também podes usar para fazer escudos, mas tu tens lutas de combates de pistola no jogo, tens uns 3 ou 4 para aí, tu matas excetuando no final do jogo em que matas tipo 5 tipos de uma vez, que mesmo minutos antes do final do jogo tens uma gunfight muito mais climática. Até lá tu se calhar matas 5, não é? Se tu se calhar matas tantos gajos ao longo do jogo todo como na última cena do jogo. Sim, portanto, não é um jogo focado em combate. Não é um jogo de tiros. Tem tiros, mas não é um jogo de tiros. Tem plataformas, mas não é um jogo de plataformas. Tem puzzles, mas não é um jogo de puzzles. É mais ou menos. Acho que se poderá dizer que todo ele é um jogo de puzzles. Lá está. A pessoa começa o jogo introduzida a uma mecânica que é uma mecânica muito simples, que é aliás, não é a primeira mecânica que é introduzida nem nadar. Isto é literalmente um jogo que te mata no primeiro segundo se tu não fizeres nada. A tua personagem, devido aos trâmites da história, é teletransportada. Basicamente ela está num laboratório e por causa de um problema, de uma experiência que corre mal, desaparece e aparece sentada à sua secretária debaixo d'água, e a primeira coisa que tens que fazer é carregar para cima, para nadar para cima, senão és imediatamente morto, não é? Mas depois a segunda mecânica é simplesmente tu carregas no botão de ação e ele pisa o chão que está à frente dele e usa-se isso para matar umas minhoquinhas que, lá está, mais uma vez, contribuindo para aquele setting que tu estás num mundo diferente, as minhoquinhas se aproximam de ti, espetam-te com ferrão e matam-te com um só golpe. Já agora, bichos esses que no sítio onde eu trabalho já vi e são conhecidos por bichos do pinheiro. E de facto já houve relatos lá de pessoas que se picaram uma vez com eles e não morreram, felizmente, mas tiveram que ir para o hospital devido a uma reação alérgica imediata. Ok, eu acho que o bicho do pinheiro não é assim tão fatal, mas acredito que, como neste jogo em que é morte certa, mas eu acho que o jogo começa logo assim por fazer uma coisa muito forte, porque o jogo passa mesmo bem esta ideia que tu estás num mundo inóspito em que tu te quer matar. É a Austrália Espacial. É, a Austrália Espacial, basicamente. Porque tu, no primeiro ecrã do jogo, se tu não despachas a nadar para cima, vêm tentáculos que te apanham e te matam. No segundo ecrã do jogo, tens minhocas que te matam se tu não aproximas cuidadosamente e não usas o timing certo para as pisar. E assim que tu passas os dois ecrãs, começas a ser perseguido por uma coisa que é tipo um leão negro. Uma coisa, um monstro impressionante.
E lá está, o jogo envolve muita tentativa e erro, como era normal dos jogos da altura, não é? Sim. Hoje em dia nós não estamos tão habituados a isso, mas era normal dos jogos da altura, é um produto do seu tempo. Mas o jogo também era bastante bonzinho, no sentido em que tu nunca perdias muito progresso. De antes não havia saves, quando ele foi lançado, era com base em passwords, mas tu tinhas um password novo, tipo, de 5 em 5 minutos, muitas vezes nem tanto. Tu tinhas um password para a cena das minhocas e depois tinhas outro password para a cena do leão e estas cenas são separadas por 3 ecrãs. Portanto, não era um jogo... E vidas infinitas. Sim, também. vidas infinitas também. Não era um jogo que te fizesse perder muito progresso. Ele era um jogo que às vezes te deixava para bater com a cabeça na parede até perceberes o que é que era suposto fazer. Isso sim. Eu acho que o Eric, mais que uma experiência que ele queria que as pessoas gostassem, aquilo foi uma experiência que ele fez para as pessoas, na minha opinião, se imergirem. E de facto, para o hardware da altura, o Another World era uma coisa fantástica. Tipo, era um jogo atmosférico e imersivo antes de haverem as plataformas que permitissem tal feito. Sim. E eu acho que era esse o ponto do criador aqui. Ele queria que as pessoas se intimidassem com esse mundo. E ele sabia que se ele arranjasse ali alguma mecânica com vidas ou assim que forçasse as pessoas a regressar ao início de todo o jogo, acho que isso ia arruinar a experiência. Sim. É isso, é exatamente o que tu dizes. É um jogo que privilegia a imersão e tem muitos toques de requinte. Vê-se que o que ele pensou, como é que isto funcionaria, como é que estas coisas funcionariam, que há ali um bocadinho mais de carne do que simplesmente uma experiência arcada. Desde ele inventou, quer dizer, não sei se ele inventou uma língua, não é? Não estou a falar aqui de uma coisa de nível de Tolkien, mas os extraterrestres falam de uma maneira que é sonoramente consistente, é bastante memorável. Gosto o jogo começa muito cedo, tu a fazeres um amigo, basicamente, a escapares da prisão depois do teu encontro com o urso, quando és aprisionado pelos nativos do planeta e rapidamente escapas da prisão e fazes logo um amigo que também estava preso contigo. É o Mike Aruba. Porquê que tu o chamas Mike Aruba? Por causa dos Game Grumps, eles uma vez fizeram um playthrough do Another World, então quando ele liberta o Lester, ele a primeira coisa que diz é Mike Aruba, e então eles apelidaram-no de Eu não Mike acho que Aruba. ele diga Mike Aruba, eu acho que ele diz Mike Zuba, tipo obrigado. Ok, pronto. Mas lá está, mas é memorável. Eu lembro-me É. dessa cena. Eu lembro-me do guarda antes disso, diz o Sheia, terra está. Uma coisa do género. Sim, para ele, tipo, para com isso. Tipo, quando nós estamos a balançar Dá a para jaula perceber, para sair, dá para perceber que ele está a dizer percebe-se para- que aqueles tipos estão a dizer palavras na língua deles. Yeah. Não é tipo RPG japonês que é que ouves não, percebe-se que está ali estão a tentar Uma língua dizer mesmo. uma língua. É completamente forjada, mas até aí há um bocadinho nota-se aquela preocupação com o world building, com a criar alguma personalidade àqueles inimigos que depois te perseguem bastante ao longo do jogo. O Mike Aruba, como ele foi batizado, é uma personagem que ele não te acompanha muito ao longo do jogo. Tu intersectas-te com ele ao longo do jogo. Ele quer-te acompanhar, não é? Há realmente... Nota-se que há um esforço do personagem para se manter junto a ti, mas são separados muitas vezes. Mas está intrinsecamente... Estão intrinsecamente ligadas o destino das duas personagens, no sentido em que eu acho que se cria ali, sem falar, não estou a falar de uma coisa ao nível de Horda e Ico, mais uma vez, isso já é uma coisa muito mais trabalhada, muito mais no futuro dos videojogos, em que os game designers já têm muito mais verbos, muito mais capacidade de gestão emocional e de manipulação emocional, mas para aquela época tu sentias que havia ali mesmo uma codependência, não achas? Porque vocês estão-se constantemente a salvar uns aos outros. E há uma parte que até é muito tensa que agora lembrei-me mesmo agora, por acaso eu não tinha pensado nesta parte há bocado, é quando o Mike entra em confronto Mike, com... eu adoro que tem um não oficial agora. Mike. Ele entra em confronto com um dos membros da sua tribo, e então... Epá, eu acho que é uma parte que realmente exige atenção por parte do jogador, porque eu lembro-me que tu, como Lester, tens que controlá-lo para matar... O Lester é o personagem principal, já agora? O extraterrestre que está a combater contra o teu amigo, só que as sprites são idênticas. Portanto, tu tens que prestar atenção, porque eles vão dando reviravoltas e tal, que é para ver se tu atinges no extraterrestre correto, senão, quando o Lester depois vai ter com ele, pode ser morto.
Se ele tiver morto o Mike. Sim. É engraçado, eu não sabia isso. Isso nunca me aconteceu. Eu tenho Isso, ideia, isso tenho nunca me uma vaga aconteceu ideia disso. porque o que eu fiz sempre nessa cena foi ajoelhar-me e disparar. Ok. Pronto. E matava automático. Lá está, eu joguei há muitos anos atrás, portanto... Pois. Mas é das cenas que eu melhor tenho memória. Mas é. E tu não então isso não foi no Amiga, porque no Amiga essa cena tinha sido cortada. Foi na SNES. Ok, na SNES que eu joguei. exato. Também há uma coisa interessante, é que houve algumas versões destes jogos cá na Europa, por exemplo, a versão Amiga que eu joguei inicialmente, faltavam algumas cenas. O que não é muito, mas num jogo curto... Sim, aliás, Como até este. efeitos sonoros. Na versão Amiga, eu tenho uma ideia que o Lester, quando naquela parte, quando tu voltas ao início do nível, Sim. que é para tu agarrares numa vinha e o Lester ir para o outro lado, para fugir do Leão Negro, Sim. ele faz aquele grito icónico do Tarzan. Mas isso depois foi retirado nas outras versões porque... Eu não sei se isso está na versão remastered, sinceramente. Ah, é? Não sei se isso está... Eu não me lembro disso. Eu acho que estava, mas no entanto na versão E lá Amiga... está, eu acabei tipo há um mês. Eu lembro-me que estava, e eles retiraram por possíveis problemas de copyright com o criador do Ok. Tarzan. Provavelmente também terá sido por isso, não existe na versão PlayStation 4. Mas é engraçado, o jogo tem muitos momentos memoráveis. Lá está. É uma coisa que este jogo faz muito bem. É, número 1, claro, criar essa situação cinematográfica. Número 2, raramente é repetitivo. Tu estás quase sempre a fazer coisas diferentes. Ou estás a saltar, ou estás a fazer plataformas para tentar passar por monstros que estão no chão que te comem, porque basicamente tudo neste jogo te tenta matar, não é? Ou estás a nadar por entre cavernas afundadas, ou estás, lá está, a tentar fazer uns tiroteios contra os tais alienígenas hósteis, mas até esses tiroteios muitas vezes são mais uma questão estratégica do que uma questão de pontaria. Tem mais a ver acerca de como gerir os teus escudos bem e como conseguir derrotar os escudos destruir os escudos dos inimigos eficientemente. E há inclusive puzzles em que, por exemplo... Há puzzles em que, por exemplo, alguns desses inimigos conseguem mandar umas granadas que vão através do chão e há ocasiões em que tu queres, por exemplo, criar um escudo para que ele mande uma granada, para que a granada sirva para resolver um puzzle, por exemplo, exploda e abre um buraco no chão para tu poderes passar, e isso é muito orgânico, porque não há nada, lá está, como é que tu sabes isso? É experimentando, é vendo o que é que acontece, é matares aquele tipo e perceberes que por alguma razão encravastes, não sabes mais o que fazer no nível, suicidares-te ou fazeres um load, tentares outra vez, veres o que é que acontece, se fazes um escudo, reparas que esse tipo manda uma granada e depois ficas a pensar, será que isto tem alguma coisa a ver? Será que eu posso fazer alguma coisa com isto? Será que esta granada vai fazer alguma coisa? O jogo é muito assim, encoraja muito a tua experimentação e pede-te realmente, que exige essa experimentação de ti. Lá está, se tu estiveres sempre a matar, por exemplo, há uma parte do jogo em que tu para progredires estás numa secção com 2 andares, não é? Sim. O andar de cima tem uma porta que está fechada e o andar de baixo tem um inimigo que está a fugir de ti. E se tu vais atrás dele e o matas, pronto, a porta de lá de cima continua fechada e tu estás encravado. Mas se tu fores atrás dele e só lhe apontares a pistola, ele faz mãos ao ar, mete as mãos no ar. E depois, enquanto tu hesitas por ele ter metido as mãos no ar, ele carrega num botão que puxa a porta de baixo para cima. Ou seja, protege-se de ti, mas ao mesmo tempo abre-te o caminho em cima. Mas devo dizer, apesar disso ser interessante, não achas que o facto de haver o risco do jogador encravar sem algum aviso de que há essa possibilidade é bom game design? Eu não sei se é bom game design. Eu acho que nós não podemos ser demasiado... Lá está, nós costumamos dizer que o bom game design é intemporal, e isso é uma verdade, mas também temos que avaliar o jogo no seu contexto histórico. Isto é um jogo de 91. Ainda não sabíamos o que era bom design, as pessoas ainda estavam a aprender. Bem, isso também é bem verdade. Especialmente, e lá está. Se isso acontecesse num clone do Super Mario, eu dizia-te de caras que era mau de game design. Mas isto acontecer num jogo que está a experimentar fazer uma coisa completamente diferente, eu dou-lhe um bocadinho do benefício da dúvida. Uma coisa também é certa. Tu estavas... Lá está. Esta cena, eu quando cheguei a esta cena eu não me lembrava disto, porque eu já tinha jogado o jogo há muitos anos. Quando cheguei a esta cena na PlayStation 4 eu não me lembrava disto. E realmente fiquei encravado nesta parte. Mas eram 2 minutos de jogo. Eu repeti esses 2 minutos de jogo umas 5 vezes a experimentar várias coisas até ver o que é que acontecia. Era essa parte Não é? e uma em que tens de deixar cair um candeeiro em cima de um inimigo também.
E se o candeeiro cair sem ter acertado no inimigo, acho que também nessa parte encravas. Sim, mas isso, por acaso, mas esse é muito mais fácil, porque se tu olhas o candeeiro e vês que está lá o reflexo do inimigo. Então tu consegues usar o reflexo, tu sabes imediatamente o que é para fazer, não é? Portanto, aí não é tão fácil. Mas há sítios do jogo em que é mais fácil encravar. Não há uma estrutura fantástica. Também não estou a dizer que o Another World é um jogo sem defeitos. Mas, tendo em conta aquilo que o jogo se estava a propor fazer, e também tendo em conta a facilidade com que o jogo te deixa reiniciar uma secção do jogo, acho que é um problema que não é fatal, digamos. Ok, pronto, tudo bem. Não é, portanto... Bem, também diga-se de passagem, é como tu dizes, na altura, e isto é especialmente verdade para quem fazia jogos no Amiga, as pessoas não tinham noção do que era game design sequer, acho eu. Sim, era tudo muito experimental, mas é fixe. Eu gostava que houvesse mais jogos tipo Another World, deste género do Another World, que eu nem sei o que é que se chama. Também. Mas eu gostava. Por acaso existe um termo, plataformas cinemáticas. E tens vários exemplos, tens o Prince of Persia, Flashback, o Art of Darkness. Sim, mas é diferente. O Oddworld's Abe's Odyssey. Mas é diferente. Talvez o Oddworld, eu não conheço, eu não tenho muita intimidade com a série Oddworld, portanto talvez seja verdade e tenho de ver isso. Mas o Prince of Persia e o Flashback são mais plataformas do que o Another World. Tem menos puzzle. O Flashback é diferente. Acho que o Flashback está ao bem caminho. O Prince of Persia é um jogo de arcade. O Prince of Persia é um jogo de arcada. O Flashback está a meio caminho entre o cinemático do Another World e o arcada do Prince of Persia. Mas sim, eu considero o Flashback como um jogo da linhagem do Another World, sem dúvida. Mas faltam, lá está. É um bocadinho mais há um bocadinho mais no Another World a experiência cinemática. É que isto é tão rico. E mais uma vez, estamos a falar de um jogo que dura 2-3 horas. Mas estas 2-3 horas acontecem tantas coisas e és colocado em tantas situações diferentes. Tu crias o caos numa arena gladiatorial por libertares os leões sem ninguém estar à espera, e depois entras num tanque e invades essa mesma arena de tanque. E essa, por acaso, é das minhas partes preferidas, porque tu tens ali um painel de botões enorme e tu carregas. Estás literalmente a tentar perceber como é que aquela tecnologia fazes. O que é que vais fazer quando fazes confrontado a uma tecnologia bélica alienígena? Carregas nos botões todos e espera que aconteça alguma coisa. Pronto. E depois tu sais disso numa cápsula de escape e vais cair num harém dos alienígenas e tentas continuar a tua fuga por aí. Eu acho que é absolutamente fenomenal a riqueza do argumento e a riqueza dos acontecimentos e tudo isso. Há mais alguma parte especialmente memorável do jogo, Pedro, que tu te lembres? Eu gosto muito daquela das cavernas onde tu tens que dar um tiro numa rocha para criar uma inundação e depois tu tens que fugir. Sim. Porque depois disso, tu voltas lá para uma área anterior do jogo e tu vês que a água elevou-se de forma tal que tu podes progredir depois nos pisos acima. Sim, lá está. Isso também é um puzzle que não é imediatamente óbvio, mas obriga-te a explorar e a pensar e tal. Sim. E também é possível tu criares essa inundação e depois não conseguires escapar propriamente porque tens também que desabar algumas pedras de forma a ter uma rota de escape. Exato. Portanto, realmente tens que pensar a coisa. E ao jogo lá está, e muitas vezes tu farias isso e depois fugirias da inundação e depois verias que estavas encravado. E paciência, ok, há agora coisa que me está a escapar. Mas tu vias, talvez se eu fizer alguma coisa a esta pedra, talvez eu tenha uma forma de escapar. Eu acho que o jogo está cheio de partes memoráveis, muito sinceramente lembro-me muitas, quase todas aquelas a que há algum tipo de interação com os alienígenas. É bem interessante, mesmo cheio de partes memoráveis. Quase sempre em que há interação entre o Lester e os alienígenas, eu acho que é uma parte memorável. Eu não sei se hei de spoiler o final do jogo, porque... Mas era isso que eu queria falar, porque é memorável também. É muito memorável e por um lado isto é um jogo com 30 anos. Por outro lado isto é um jogo que está imediatamente acessível a todos os ouvintes do nosso podcast, porque ele não custa quase nada. Switch, PC, PS4... Existe a versão do... Acho que saiu há 5 anos atrás, acho que é a versão de 25 anos, que é a versão remastered. Está em todo lado e provavelmente a preço da chuva provavelmente até tem algum desconto por causa dos 30 anos e realmente é um jogo de uma tarde, malta. É um jogo de uma tarde, vocês jogam isto numa tarde e eu não vos quero estar aqui a spoiler muito, mas realmente quase todas as partes são memoráveis. Uma parte inicial memorável é realmente para mim a fuga da prisão, em que nós balançamos
o Lester balança a jaula, nós os jogadores temos que balançar a jaula e o guarda começa a reclamar e depois a jaula acaba por cair em cima do guarda e o nosso amigo dá-nos assim uma palmadinha no ombro, tipo em jeito de obrigado, e é como tu dizes, Mike Aruba. Exatamente, é super memorável. Também gosto muito de uma parte em que nós chegamos a um precipício e tipo o Lester fica tipo, não sei, e o próprio jogador pensa, não sei para onde é que vou agora, olha, isto parece que estou encravado, e como tu chamas o Mike, agarra em ti e manda-te para o outro lado, atira-te assim tipo como se fosse um saco de batatas, atira-te para o outro lado. É engraçado que estamos fixe. a falar em momentos memoráveis, mas nunca vimos em game, porque nunca acontece. É aquele que está retratado na capa, que é do Mike a agarrar uma pedra no chão e o Lester assim de braços abertos para o horizonte, para olhar para a cidade alienígena. Nunca vemos, mas temos uma situação parecida, inspirada, que é uma cena opcional, e por acaso tu tens um troféu na PlayStation por ver essa cena opcional, que é logo depois da tua fuga da cadeia, tu chegas a um elevador, pode ir para cima ou para baixo. Se vais para baixo é o caminho normal de sequência do jogo, mas tu podes ir para cima, onde vais para a cúpula de uma torre e consegues ver a cidade alienígena. Com o telescópio, pois é. Exatamente, consegues ver a cidade alienígena. Portanto, é um bocadinho, essa parte lembra-me da capa, apesar de não ser exatamente igual, porque eles estão numa torre e não ao ar livre. Exato. Mas dá realmente essa sensação. Eu falei um bocadinho no início da música e acho que vale a pena só realmente fazer menção do quão boa a música é. É muito pouca. Este jogo tem poucas faixas. É engraçado tu referires isso, para não te querendo cortar a palavra, porque eu, pelo menos na versão Amiga, eu lembro-me que não havia música, mas as versões consola, nomeadamente SNES, tinha música. Sim, eu não sei como é que é a música das versões das versões consola, porque eu nunca joguei essas versões. A música, era o que eu ia dizer, a música é muito prima muito pela sua ausência, não é? Porque ela é muito música ambiente. Tens música no início, durante a introdução, depois, quando chegas ao planeta alienígena, não tens música de todo, só ouves assim alguns efeitozinhos no background, mas depois tens outra vez tens música durante as cutscenes, mas não só durante as cutscenes, às vezes também andas lá pelos cenários e começas a ouvir qualquer coisinha. Mas joga muito com o ambiental. Este jogo não tem muitas tracks sonoras. Se houver um CD da banda sonora do Another World, deve ter umas 6 ou 7 faixas. Mas as que tem realmente ajudam a criar mais uma vez aquele sentido de imersão, aquele sentido atmosférico. Eu não sei a história das versões consola. Não sei se isso será música do Jean-François Freita, se foi música que não foi colocada nas versões da Amiga e PC, ou se foi música feita para os mercados americanos pela Interplay. Eu acho que foi isso, é isso, o último. Eu também dá-me essa impressão que é. Acho que é mais capaz de ser isso. A música, eu lembro-me que foi influenciada um bocadinho por músicas de filme, tipo o Back from the Future. Chegou a sair uma banda sonora uma banda sonora desse jogo até há relativamente pouco tempo. Eu lembro-me que eu costumava comprar alguns vinis. Agora já não ouço muitos vinis, porque o meu leitor de vinis não está lá muito bom, mas eu antes costumava comprar vinis de videojogos na Black Label Records ou Black Screen Rebels, acho que é assim o nome, e eles têm lá e também têm em CDs. Eu agora que me estou a lembrar disso, eu acho que a música é mais generosa do que eu expliquei antes. Eu há bocado disse que seriam umas 7 faixas, acho que não. Acho que é mais umas 16 ou 17 ou 18. Mas elas realmente integram-se muito bem ao longo do jogo. É aquela música que tu, se não estivesse lá, te fazia falta, mas estando lá, mais uma vez, está aliada à imersão. Eu acho que esta é a conclusão a que eu quero chegar com este jogo, é que tudo o que é feito neste jogo tem o propósito de te imergir naquele mundo e naquela situação. Aquilo que muitos hoje em dia fazem aqueles jogos que nós referimos como desdém um bocadinho como Walking Simulators, mas este jogo fez isso com mecânicas e com jogabilidade, e sendo um jogo em que tu podes morrer e ficar encravado e não sei o quê. Ou seja, que ao contrário do típico Walking Simulator dos dias de hoje, é interessante, é cativante na forma como o faz. Sim, apresenta-te um puzzle, apresenta-te não consegue manter a imersão
apresentando-te com problemas, porque ele apresenta-te problemas de formas muito orgânicas, lá está. Nós não estamos a falar aqui de puzzles à Battletoads, não é? Ao remake do Battletoads, em que tens que mexer em engenhoca A no sentido de deixar a engenhoca B se libertar a engenhoca B para conseguires ligar a engenhoca C. Não, aqui parece que nasceram com aquela estrutura. Sim, aqui é muito simples. Tu tens um sítio cheio de água que não consegues atravessar. Tens que descobrir maneira de esvaziar aquela água, vês que há um alicerce, vais explorar as grutas, vês que há uma parte mais enfraquecida, explodes aquilo, ok, a água esvaziou-se, mas tu morreste porque não conseguiste escapar à água, tens que criar uma rota de fuga, como é que fazes isso? Metes uma pedra aqui, uma pedra acolá, etc. Ou seja, são puzzles, mas não parecem puzzles, são puzzles muito ambientais. E isso faz toda a diferença. Mais uma vez, volto a ressalvar, este jogo tem tiros, tem uma pistola, inclusive a pistola perde munição, tu tens que a recarregar a meio caminho, e a animação de recarga também é super memorável. Lá está cheio de requintes este jogo, mas não é um jogo de tiros. Tu vais matar muito poucos inimigos e sempre que matas estás sempre numa situação diferente, não há aquela repetitividade. Tens uma situação em que assim que entras num cenário está lá um inimigo que tens que te agachar e disparar logo para matar. Pronto, foi uma situação. Não voltas a fazer isso ao longo do jogo. Tens outra situação em que tens que matar um inimigo antes que ele dê a volta ao teu amigo. Ok, não volta a acontecer ao longo do jogo. Tens uma situação em que aparecem inimigos de ambos os lados e tu tens rapidamente que erguer um escudo de um lado e erguer um escudo do outro e matar um e matar outro. Ok, foi esse o tiroteio, não há mais tiroteios assim no resto do jogo. É estimulante. Lá está. É estimulante, interessante e imersivo. Há alguma coisa que tu queiras acrescentar, Pedro? Tu já alguma vez... este jogo teve uma sequela direta. Pois teve uma sequela direta. Ele acaba, não é bem num cliffhanger, ele tem um clímax, mas o Lester não consegue... O Lester e o seu amigo conseguem escapar da situação em que se encontram, mas... O Lester não se sabe se o Lester vai conseguir voltar à Terra ou não. O Lester não volta à Terra no final deste jogo. E eu nunca consegui jogar esse jogo porque eu não tenho... Eu tentei, mas não o consegui arranjar para Mega CD, que é a única plataforma que eu possuo, que eu sou dono, em que eu sei que esse jogo existe. E é a única... Não, por acaso... sim, mas eu não consegui, estava muito cara. Só existe para Sega CD, não há nenhuma versão PC perdida na internet? Não, só mesmo para Mega CD. Mas também é assim... Foi exclusivo Mega CD? Foi exclusivo Mega CD, Uau. Exatamente. Uau. Ele chama-se Heart of the Beast? Heart of the Alien. Heart of the Alien. E onde o jogo aqui é mais protagonizado com o Mike Aruba, em vez de ser com o Lester. O Lester recebe um backseat. Uau. Se bem que esta sequela, eu não a joguei, portanto eu não posso comentar na qualidade, mas pelo que eu percebi, o Eric Chahi, ele não gostou nada. Não gostou nada. E ele... não foi feita por ele? Não foi feito. Eu penso que até terá sido feita pela própria Interplay. Posso estar enganado. Ok. O Eric... Isso é chato. Muito chato quando isso acontece. O Eric antes preferiu que o final do Another World ficasse aberto a interpretações. Ok. Mas sim, vamos ser francos. O final do Another World pede uma sequela. Sim, o final do Another World. E estranha-me que o Eric não... Porque também... Eu consigo imaginar o Eric Chahi como o tipo de pessoa que, se ele quisesse fazer a sequela do Another World dos seus sonhos, ele ia para a net montar um Kickstarter. Eu consigo vê-lo a fazer isso. Agora, se isso seria bom ou se não sei, mas... Bem, acho que é seguro dizer que se ele não quis fazer mesmo uma sequela, por algum motivo foi. Sim. Portanto... Pois, não sei, mas eu tenho curiosidade. Tenho curiosidade em jogar este jogo, só que eu procurei por ele e ele era... brutalmente caro para Mega CD e pronto, e ele nem sequer foi lançado na Europa, portanto... Um pouco mais bizarro ainda. Pois, se bem que eu acho que o Mega CD é region free, não é? Não tenho a certeza. Não é region free. Pronto, então, mais um obstáculo. Talvez quando eu arranjar o meu Mega SG. Talvez assim. Talvez seja essa. Se eu conseguires arranjar. E não é pelo dinheiro que fala, é mesmo por não existe indisponibilidade, é muito indisponível. Mas é feito aqui ao lado em Espanha, portanto, quem sabe. Enfim. Mas é um jogo de caraças, Eu gostei muito. Foi um jogo que cimentou
Lá está, tu eras muito novo na altura, mas isto para mim... Mas eu via-te jogar e achava engraçado, porque parecia-me único. Foi um daqueles jogos a par com o Wishar 2, que eu já mencionei muito, hoje em dia já não menciono tanto, mas a par com o Wishar 2 foi o jogo que cimentou o meu amor dos videojogos. É um jogo que eu tenho muito querido e é perfeitamente jogável hoje. Lá está. Tem que... E é um bocadinho como nós falámos no nosso último episódio especial, foi dedicado ao Wiz 1 e 2. Que era o RPG que usava aquele sistema, que é o único RPG da série atualmente, que usa aquele sistema de combate de ir de encontro aos inimigos. E é um bocadinho nesse patamar que eu coloco o Another World, porque é diferente. É muito difícil de vocês encontrarem uma coisa semelhante a esta em mais outro lado. É um jogo que tu sentes mesmo que é o único. E isso hoje em dia é valor. E eu realmente continuo a recomendar a todas as pessoas. Não vão para isto à espera de um jogo soberbo de plataformas e tal, mas vão para isto, avancem para isto à espera de um jogo único com que se vão divertir durante uma tarde e não ficarão desapontados. Não, eu acredito que não. Frustrante? Talvez, mas também uma coisa vos garanto, é um jogo que é muito simpático convosco nesse aspecto, Sim. de vos dar outras oportunidades, e olhem que em 91 os jogos eram para vos dar tarefa, principalmente os do Amiga. Sim. Não, eu não acho frustrante. Haverão partes em que um jogador que não esteja vendo guias e assim, que ficará encravado, talvez tenha a repetir uma secção umas 4, 5, 6 vezes até perceber o que é, até perceber o que é que está a falhar, sem dúvida, mas lá está, eu acho que a frustração é muito diminuída para este jogo que tem autosaves, tem autosaves, muita dificuldade. Só houve uma coisa que eu, quando estava a jogar o jogo para platinar, entre aspas, para o 100%, para ter todos os troféus, acabei por desistir face ao último troféu e ir ver online o que é que era, o que é que me estava a falhar. Aliás, na realidade eu não fui ver online, eu vi na própria PlayStation, porque agora eu não sei, eu não persegui troféus na PlayStation 4, eu não sei se isto é só da PlayStation 5 ou se já é assim na PlayStation 4, que dá para pressionar o botão de opções sobre um troféu e revelar o que é suposto fazer para pronto, já deixa de ser Secret Trophy e passa a ser. Ok. Eu não... Talvez isto exista na PlayStation 4, não sei. Se existia, não usei antes. Mas esse troféu secreto me faltava depois de eu ter feito o jogo todo de uma ponta à outra e ter tido todos os outros troféus. Acho que era morrer 30 vezes ou morrer 50 vezes. Pois, não é muito difícil. Isso é garantia. Para mim foi. Eu não morri. Lá está, eu não ganhei esse troféu. E eu acabei por fazer load de um save. Vezes 50 vezes e ir morrer. Não foi 50 vezes, porque eu também morri algumas, mas acho que no geral o jogo não é tão difícil nem tão frustrante quanto algumas pessoas o pintam. E é uma experiência única e fica aqui a minha recomendação. Tens alguma coisa a acrescentar, Pedro? Eu espero um dia, por acaso, vir a repeti-lo. Até porque fiquei com vontade depois daqui deste nosso episódio, porque realmente é um jogo que fica na memória. Consegues fazer isso hoje? Sim. Quando chegares a casa, consegues fazer isso. É verdade, se bem que eu queria esperar por uma promoção, porque já sabes como eu sou muito forreta a gastar dinheiro em jogos digitais, portanto... Não, faz sentido, a pessoa deve ser poupada. E eu queria também jogar o Art of the Alien, não obstante, perante as críticas do Eric Chahi, e eu por acaso nesse patamar, pronto, sei que não é mesmo sequela nem nada, mas foi como tu falaste, é uma espécie de sucessor espiritual. Eu também tenho que jogar o Flashback de início a fim, verdade seja dita. Sim. Esse jogo... Esse já é um jogo que eu tenho alguma... Apesar de o ter, para plataformas modernas, tenho alguma relutância em voltar a ele. Porque esse jogo tinha umas partes lixadas. Tem umas partes muito lixadas. Esse jogo é que tem umas partes verdadeiramente frustrantes. Mas sim. Um último pedaço de trivia para aquelas pessoas... Que nos estejam a ouvir e que nos queiram fazer inveja e que tenham basicamente uma fonte inesgotável de dinheiro, a versão Sega CD do Art of the Alien, que tu acabaste de me confirmar que é a única que existe, não, só saiu, foi um exclusivo Sega CD. Uau, um exclusivo Sega CD. Yeah. Como o mundo mudou. Enfim, ela também tem o jogo original. Tem sim. Portanto, tu podes jogar todo o jogo num único pacote. Toda a duologia, digamos. E já agora, outro pedaço de trivia que eu agora me lembrei. Este jogo
quando saiu no Japão, pelo menos para Super Nintendo, se não estou engano, acho que foi a única plataforma em que terá saído no Japão, o nome do jogo foi novamente alterado, desta vez para Outer World. Interessante. Muito interessante, muito interessante. Ok, pronto, então é isso. Amigos e amigas do N3Cast, foi essa a nossa pequena, breve, mas esperemos que vos tenha aguçado o apetite a esta nossa discussão sobre Another World, ou Out of This World. Ou Outer World. Pronto, sim, exatamente. Lembrem-se também de que o vosso amigo, se vocês o forem decidirem jogar, é o Mike Aruba. E lembrem-se de nós quando estiverem a jogar. Muito obrigado por terem assistido a este episódio do N3Cast Premium. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito. Mike Aruba.